Olá, bom dia. Hoje, domingo, segundo domingo da ressurreição, estavam os apóstolos com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus chegou e o saudou com a saudação: a paz seja convosco. Eu medito nessas palavras de Jesus quando ele entrava aonde tinham os seus amigos, ele os saudava com essa saudação que penetrava na alma de cada um e as pessoas ficavam sentindo alegria. Ontem e hoje eu meditei na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. O que tem neste capítulo dá para nós passar um ano inteiro meditando sobre esta epístola, sobre o conteúdo que tem no capítulo 9 aos Romanos. E eu fiquei nessa meditação ontem e hoje, fazendo uma reflexão. As pessoas não têm noção do que é as escrituras quando elas falam segundo o Espírito e nós não podemos entender elas segundo a carne porque dá ruim. Vou aqui ler alguns trechos que me tocou profundamente. Eu digo a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunho disso a minha consciência, esclarecida no Espírito Santo, tenho grande tristeza e contínua dor do meu coração. Em verdade, eu mesmo desejava ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filho de Deus, e a glória e a aliança e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os patriarcas e dos quais é descendente o Cristo, segundo a carne, o qual está sobre todas as coisas, Deus bendito por todos os séculos. Amém. Uma frase como essa, falada pelo o apóstolo que era contra Cristo e depois amor a Cristo mais do que toda a criatura, porque o amor de Paulo para com Cristo foi imenso, porque ele, quando caiu do cavalo, ele passou a conhecer Cristo de um modo especial. E nós, no século XXI, vendo a igreja, nossa mãe, sufocada pelos inimigos de Cristo, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para a gente entender tudo segundo o Espírito e não segundo a carne, porque a carne não significa descendência, mas o Espírito unido em todos os corações é onde está a promessa de Cristo. Eu tenho no meu coração muitas coisas importantes a falar, mas nós leigos não podemos
está falando coisas que nós não temos nem autoridade de falar, mas nos últimos dias eu tenho tido tantas revelações, tanta ordem para publicar, porque no tempo que estamos, onde cada dia mais o tempo se aproxima e não temos pessoas em condições de falar, aí vem uma pessoa que não tem autoridade nem palavras bonitas para falar, aí sou obrigado a falar por força maior, por uma força que vem de dentro do coração, e eu estou falando e espero que não esteja cometendo uma coisa que possa fazer mal a nós que já sofremos tanto. Aqui no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala que por causa da incredulidade dos judeus, nós gentios fomos enxertados. Os judeus foram cortados porque era decreto de Deus para que pudéssemos Cristo vir ao mundo, deixar sua igreja para nós gentios que não tínhamos parte na herança. Os judeus foram cortados por não aceitar o Filho de Deus feito homem. Nós fomos enriquecidos com este enxerto, mas nós gentios que pensamos que somos alguma coisa diante de Deus, aí ficamos soberbos, fazendo coisas fora das promessas de Jesus Cristo. Então, a Igreja de Cristo, que tinha recebido o Espírito Santo, se ensoberbeceu e deixou minar coisas que não devia ser minada. Aí nós, gentios, que não compreendeu exatamente a missão do Redentor, seremos novamente cortados. E aí entra os judeus como os filhos da promessa, os filhos da promessa, que é os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus preparou Abraão para ser o pai da humanidade, ele, primeiro de tudo, teve o primeiro filho, Ismael. Ismael, filho de Agar, recebeu uma promessa. Aí Deus preparou Isaac para ser o herdeiro da promessa dos filhos de Deus, que é os gentios. Quando os gentios realmente entendem o que Deus preparou, nenhuma família, dois segmentos, os filhos de Ismael e os filhos de Isaac.
Os filhos de Isaac são aqueles que receberam o direito à fertilidade da terra e o orvalho do céu. A fertilidade da terra é Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Isto eu não tenho dúvida de errar, que Maria Santíssima é a fertilidade da terra. E o orvalho do céu é o Espírito Santo que gerou Jesus no seu ventre. E aí vai para Ismael, que a descendência de Ismael são a descendência da falsa igreja que profanou Jesus no Santíssimo Sacramento. E em vez de receber a fertilidade da terra e o orvalho do céu, recebeu a serpente como mãe e o demônio como o seu guia. Por isso, tinha muito mais a falar, mas vou parando por aqui para que possa eu postar esse vídeo e que chegue até as pessoas que realmente temem a Deus e saibam, para não ficar soberbo quando receber o dom de Deus, e em vez de receber Ismael, receba a bênção que Isaac deu a Jacó. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo neste segundo domingo da ressurreição, que nós possamos entender como será feliz os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Louvado seja Deus por este dia, e fique na paz. E salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens, a herdeira de ser mãe de Deus.